Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui para falar sobre um livro que mistura romantismo sombrio e também questões como culpa e pecado. Além de tudo isso, é também um dos primeiros romances da literatura norte-americana. Eu tô falando sobre A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Pessoal, vamos começar o vídeo de hoje então falando sobre a história desse livro aqui. Eu vou tentar primeiro contar um pouco sobre o enredo e tentar fazer um anúncio quando eu começar a falar alguns spoilers. Eu tento evitar spoilers, mas é um pouco difícil falar sobre a história e não contar algum spoiler. E eu também pensei nisso porque eu tava vendo que muitos dos meus vídeos eu não aviso que tem spoiler. E isso acaba sendo muito chato, né? Porque tem gente, assim como eu também fico muito incomodada quando eu levo um spoiler, mesmo que seja de uma obra do século XVIII, não tem problema, ainda assim tá valendo. Mas então vamos começar falando sobre a história da Letra Escarlate, esse livro que foi escrito pelo Nathaniel Hawthorne. E tem uma história muito interessante, pessoal, como autor. Ele cresceu, ele passou a grande parte da sua vida em Salem, nos Estados Unidos, e ele é descendente de um dos juízes que mais perseguiu mulheres que foram acusadas de bruxaria no período. E é interessante isso porque o autor, ele leva muito ainda esse sentimento de culpa e vergonha dentro de si. Isso acaba refletindo também bastante na sua obra. Então esse fato da realidade, né, acabou desenvolvendo, né, um pouco da sua literatura. É muito interessante, eu estava fazendo uma pesquisa antes de começar a ler o livro e acabei me deparando com essa história, né, que ele é descendente de um desses homens que tanto perseguiu mulheres bruxas, né, entre aspas. Mas então, pessoal, do que a gente está falando aqui nesse livro? A narrativa se passa com base em uma personagem principal, que é a Hester Prynne. Ela é uma mulher que se casou muito jovem com um homem bem mais velho que ela. E eles moravam aí, como eles costumavam dizer, né, no velho mundo. Só que o que acontece? A partir daí, depois do casamento, eles decidiram se mudar do velho mundo e ir para o novo mundo, que seria onde hoje é os Estados Unidos, só que naquela época os Estados Unidos ainda não existia, né? E era uma colônia da Inglaterra, né? Que eles chamavam de Nova Inglaterra. E eles decidem mudar aqui para o novo mundo, como eles chamavam. Só que naquela época, né, as viagens eram feitas de navios. E demorava aí, né, meses para você chegar no seu destino. E podia acontecer muita coisa ruim, infelizmente, né, durante o caminho. E o que acontece? A Hester, ela vem primeiro que o marido, né? O marido manda ela primeiro com destino a essa colônia, avisando que logo em seguida ele só ia resolver algumas coisas e depois ele ia encontrar ela lá. E isso acontece. E a Hester, ela faz uma viagem e ela chega aí nessa colônia, só que essa colônia é de puritanos da Nova Inglaterra. Então, obviamente, né, é uma colônia baseada totalmente na religião e na moralidade, com base aí na fé do protestantismo, né, mais basicamente do puritanismo. Então, ela chega aí nessa colônia. Só que o que acontece? Passa o tempo, passa anos, e o marido dela não aparece. E ela não tem nem notícias dele. Ela não sabe se ele morreu durante a viagem, o que aconteceu com ele. Ela não faz ideia de onde está o marido dela. E o que acontece aí, pessoal? Ela acaba se apaixonando por uma pessoa e eles acabam tendo uma relação. E essa relação, ela tem uma filha. E aí, gente, que começa a dar muito ruim na vida da Hester. Por quê? Porque para a sociedade puritanista da época, ela fez um adultério, ela fez um dos pecados mais graves segundo a crença deles. Por quê? Porque ela não sabia se ela era viúva ou não, se o marido dela tinha morrido ou não, pode ser que ele estaria vivo, né? Então, ela comete aí esse pecado, né? Na visão dessa sociedade que julga, né, porque na sociedade puritanista daquela época não existia a vida privada e a vida pública, era tudo a mesma coisa. Então um pecado como esse, ele era julgado na vida pública. E aí acontece isso. E a Hester, ela vai levar uma punição. Além de ela ficar presa por um tempo, ela vai ser obrigada a usar uma letra escarlate, uma letra A,
no peito, uma letra A de adúltera, no peito pelo resto da vida dela. E além disso, ela também vai ficar algumas horas num cadafalso, sendo exposta na sociedade, a sociedade julgando ela, né, comentando durante algumas horas e ela exibindo essa letra A que ela ia passar o resto da vida dela. Só que o que acontece? Quando ela tá lá em cima, e antes e também depois, todos se questionam, perguntam para ela quem é o marido dessa criança, quem é o pai dessa criança. Por quê? Porque ninguém sabe quem que é o pai da criança. O marido verdadeiro dela nunca mais apareceu. E quem que é o pai? Quem que ela se relacionou ali na aldeia? E isso é um mistério pra gente, até mais ou menos aí a metade do livro. Então, tem esse grande questionamento. Só que o que acontece, gente? Quando a Esther tá lá em cima, sendo julgada, todo mundo falando mal dela, ela com a letra no peito, ela segurando a filha dela, a Pearl, a menina chama Pearl, ela olha pra multidão e ela vê o marido dela, que ela não sabia de onde estava, se estava vivo ou estava morto. Ela encontra esse marido dela na multidão, que já é um homem bem mais velho. E a história que a gente descobre depois é que esse marido, durante a viagem, acabou sofrendo aí um ataque, ele acabou sendo levado para uma ilha, né, com povos que eles chamavam, né, de selvagens, né, de vários sinônimos, estereótipos. E ele é levado, ele passa aí os anos com essas pessoas. Só que o que acontece? Ele acaba aprendendo muito da medicina natural, como lidar aí com ervas, com plantas. Então ele acaba se tornando um médico mais voltado aí questões de como curar as pessoas com plantas. E ele se livra dessas pessoas e encontra a Hester aí nesse momento. Porque imagina, né? Você passa aí anos sem ver tua mulher, e aí quando você encontra ela na cidade, você, né, consegue localizar ela em algum lugar, ela tá lá em cima com uma letra A no peito e segurando uma criança. Então, ela vê esse homem aí no momento. Logo depois disso, ela também passa algum tempo na prisão, e é na prisão que ela vai encontrar o marido dela, que já tá aí com outro nome, que já tá aí exercendo a profissão de médico, mas com outro nome, um nome falso. E eles conversam e ele questiona ela sobre quem é o pai da criança. Só que ela jura nunca contar pra ninguém. Só que ele também não se importa com isso e falou que ele vai descobrir, que a vingança dele vai ser certeira. Ele vai descobrir quem é o pai dessa criança e vai, exercer totalmente a sua vingança. Então, pessoal, é nesse cenário, é com essa narrativa que a gente consegue acompanhar o desenvolvimento da história do Nathaniel Hawthorne. Gente, agora eu vou conversar um pouco com vocês sobre algumas partes que eu acho que vai ter uns spoilers, então já tô avisando aqui para quem nunca leu A Letra Escarlate. Não quer tomar spoiler, é melhor não continuar por aqui. Pessoal, mas de qualquer forma, no meio disso tudo, a gente tem que entender quem é o pai dessa criança. E o pai dessa menina, da Pearl, é o reverendo Arthur Dimmesdale. Esse reverendo, ele é o pastor da cidade, né? E além dele ser um pastor, ele é, assim, uma pessoa totalmente idealizada por aquela sociedade. Ele é visto como um santo, um anjo, um profeta. Todo mundo chega a idolatrar ele, entendeu? Porque acha ele um homem santo, que os seus sermões são divinos, que ele nunca cometeu nenhum pecado, é uma alma pura. Enfim, eles usam todos esses tipos de adjetivos para se referir ao reverendo Dimmesdale. E o Dimmesdale, ele estava com a Hester no dia em que ela sofreu aquela humilhação, né? Ele estava ali do lado, ninguém sabe que é ele, ninguém faz ideia de que é ele, só a Hester. Ele estava ali do lado por ele ser pastor, né? E ela jura, a Hester jura não contar pra ninguém. Então, ninguém sabe que é esse reverendo Dimmesdale, que é o pai da Pearl. Só que aí que a história, a gente consegue desenvolver melhor algumas ideias. Por quê? Eu acho, pessoal, que a narrativa, na minha opinião, na minha visão, ela é, acima de tudo, a importância de como a gente prestar atenção em um pecado e como aquilo acaba destruindo a vida da pessoa, principalmente se esse pecado ele é julgado por toda uma sociedade. Então a gente tem aí dois opostos. A gente tem a Hester, que ela é uma mulher que ela
cometeu esse pecado, segundo a sociedade, só que ela tá pagando por isso. Ela tá literalmente estampando uma letra, né? Um símbolo do pecado. Então, ela tá sofrendo, só que ela tá pagando por esse pecado. Diferente do reverendo James Dale, que ninguém sabe que ele aconteceu isso. E, de certa forma, aquele pecado dele, aquela culpa, é totalmente interna. Isso acaba afetando totalmente a saúde dele. O James Dale, ele depois do acontecimento, acabou afetando muito a saúde dele por toda essa culpa reprimida, por não poder comentar e confessar o seu pecado. Então a gente tem aí esse personagem com esses personagens, né, com essa dualidade. Um tá caminhando para a luz e o outro tá cada vez mais para a escuridão, por conta de não contar toda a sua culpa, tudo que ele tem, tudo que ele fez, né, tudo que ele passou. E por conta dessa saúde debilitada que o reverendo James Dale está enfrentando, o médico, né, o marido da Hester, o Roger, né, Roger Childwood, se eu não me engano, ele acaba tentando ajudar o James Dale com a saúde, né, porque ele tem aí essa medicina das plantas e das ervas. Só que ele já desconfia que o James Dale é a pessoa com quem a Hester se relacionou. E ele acaba realmente descobrindo que essa é a verdade. E ele acaba tendo essa confirmação em um dia em que ele enxerga o reverendo tá um sono muito profundo, ele ergue a camisa dele e vê uma marca no peito. A gente não sabe, né? A história nunca deixa explícito que marca é essa, se é uma letra A igual a da Hester ou não, mas só falam que é uma marca. E a partir daí, o médico ele descobre que esse era realmente o amante da Hester. E a partir daí, ele vai exercer a sua vingança. Ele vai ficar por muitos anos perto do James Dale, com a desculpa da saúde. Ele vai chegar até morar na mesma casa. E ele vai envenenando tanto a mente do Arthur James Dale, que cada vez mais ele consegue, ele leva consigo, né, esse sentimento de culpa. Eu não vou contar o fim da história para vocês, só que eu vou deixar aí que é um final, mas acho que quem já leu ou vai ler, ao longo das páginas já percebe que ninguém vai terminar muito feliz, né? Então já é um final assim, um pouco uma dualidade, né, eu diria assim. Só que tudo isso, né, a gente vai ter aí esse sentimento do James Dale, essa fragilidade da saúde, essa vingança do médico, e em tudo isso a gente tem ainda a personagem da Hester. Porque, gente, a Hester, ela é uma das primeiras heroínas da literatura dos Estados Unidos, né, e consequentemente da literatura mundial. E a gente pode até dizer aí que talvez ela seja uma personagem aí proto-feminista, né, o começo do feminismo, talvez, não vou afirmar isso, mas às vezes a gente pode até considerar isso como uma ideia. Porque a gente tem uma heroína que ela, depois de tudo isso, ela nunca tenta ir embora da cidade. Ela recebe a culpa e ela podia ter pegado a filha dela e ido embora. Só que não, ela fica na cidade, ela cria a filha sozinha e ainda por cima ela tem um talento de ser costureira. E muitas pessoas da aldeia, por mais que não gostam dela, né, obviamente, mas acabam primeiro indo escondido fazer roupas com ela, mas depois isso acaba se tornando uma coisa comum. Então, grande parte das pessoas usavam as roupas da Hester. Então a gente tem essa personagem que ela se cura com o pecado dela, né? Ela transcende isso. Então é algo muito interessante. E também a visão das pessoas, da sociedade, com a Hester também vai mudando muito. Porque no começo, né, a gente tem até, quando ela tá lá sofrendo humilhação pública, tem até duas mulheres que achavam que ela tinha que morrer. Tão sério que era o pecado do adultério para a sociedade puritana. Só que aí, a partir da narrativa, a gente tem uma mudança de perspectiva. Até que algumas pessoas até acham que ela já pagou o pecado dela, que ela podia até tirar a letra do peito. Então a gente vai ter uma mudança. No começo todo mundo odiava ela, só que a Hester, ela acaba se tornando aí uma pessoa que ela ajuda os outros. Ela pega só o sustento dela e o resto ela ajuda os pobres, ela ajuda quem tem fome, ela ajuda quem tá doente. Então a sociedade ela acaba virando a chave com ela, entende? Acaba vendo ela de outro jeito. Ao contrário do James Dale, que ele tá aí envolto numa falsidade, que tá usando uma máscara, né, de certa forma. Ele não consegue confessar
o que ele fez e que ele é o pai da Pearl. Falando um pouco sobre a Pearl, ela é uma criança muito danada, ela é uma criança terrível, ela é muito inteligente e é também importante a gente falar da Pearl porque isso entra em outro ponto que eu gostaria de comentar, que é interessante a gente ver a Pearl como também o lembrete do pecado da Hester, né? Ela não se lembra apenas do pecado usando a letra, ela também se lembra olhando para a filha dela todo dia, né? Que ela seria, a Pearl seria aí uma letra encarnada, de certa forma. Então a gente tem a Pearl como essa figura e também como o autor, ele deixa essa menina quase como uma figura mística. Muitas vezes ela é chamada até de menina fada, né? Ao longo da narrativa. Porque ela teria aí uma conexão com a natureza, de conversar com os animais e de fazer perguntas muito questionáveis. Toda hora ela pergunta para a mãe o que é a letra dela no peito. Ela pergunta sobre o Homem das Trevas, sobre o Reverendo, por que o Reverendo fica com a mão no coração. Enfim, ela é uma criança muito inteligente e ela tá aí numa barreira de misticismo que eu também gostaria de comentar com vocês. E aí, já indo para as considerações finais, gente, esse livro, a gente percebe algo que é muito sombrio. A narrativa, né, a partir do momento que você começa a entrar na narrativa, você percebe que é uma história sombria. Uma vila, a gente tem uma floresta imensa do lado, onde essa floresta existem muitas lendas de que teria bruxas, de que teria o próprio demônio morando nessa floresta. Então o autor, ele faz aí tipo uma brincadeira com essas questões. Então ele coloca muito esse clima sombrio na história. E em certos momentos a gente até se pergunta se não vai aparecer um demônio ali, de certa forma, em algum momento, sabe? De tanto que ele vai colocando aí nas entrelinhas de que tem algo escuro, de que tem algo sombrio, que a Pearl seria filha do demônio, entre outras coisas, sabe? Então, a gente tem essa característica de sombrio, né? De um clima melancólico também, né? Então, a gente percebe que o foco do autor não é muito um livro de plot twist ou, sei lá, muita ação, né? Muita coisa acontecendo. Eu acho que não é sobre isso. Mas sim sobre um clima pesado, sabe? Aquele clima pesadão que você consegue sentir com o talento. Você encontra muito disso aqui nesse livro. Se você curte, né, um romantismo sombrio, se você curte aí tipo um gótico, né, uma melancolia, esse livro aqui é certeiro, tanto pelos personagens e também pelo local e pelas lendas em que se passa a história. Então, gente, para deixar aqui para o final, a minha opinião sobre o livro. Eu gostei bastante, foi uma leitura que eu gostei, mas não vou dizer sim para vocês que foi o melhor livro que eu li esse ano. Eu tive um pouco de problema aí com os personagens, eu achei os personagens um pouquinho desinteressantes. A Hester eu entendo, eu gosto dela, gosto da importância dela para a literatura, né, pra gente pensar fora da narrativa. Mas o James Dale, né, que é o Reverendo, eu tive um pouco de problema com ele, assim, achei ele um personagem meio cansativo, meio chato. Então, algumas questões aí que envolvem os personagens acabou me desagradando um pouco e me afastando. Só que, em geral, eu gostei, eu recomendo. E recomendo muito, né, como eu disse, se você gosta desse tipo de clima mais pesado para uma história. Eu gosto e isso também é um dos pontos que eu achei interessante. Eu daria aí, sei lá, umas 3 estrelas para esse livro, que também é uma nota muito boa. Recomendo sim, pessoal. Essa edição que eu tô usando, que eu li, né, na verdade, é da Penguin Company. Eu recomendo muito porque a gente tem o prefácio dela, da Alfândega. O livro, ele começa sobre a primeira parte o primeiro capítulo, né, sobre a Alfândega, que seria explicando o narrador. A gente conhece esse narrador e que ele encontra a letra escarlate em alguns documentos em que ele vai contar a história. Essa edição tem esse prefácio que eu acho muito importante para a gente entender a obra. No começo você pode ler a Alfândega, né, esse primeiro capítulo, e você ficar meio perdido, mas no final você vai entender do que ele está falando. Recomendo essa edição e para você que gosta de literatura clássica, também recomendo esse livro. Espero que vocês tenham gostado e eu volto em breve com mais resenhas.